Ainda não começaram, né? Porque provavelmente vocês devem começar na semana que vem. Então tá, qualquer dúvida, quando forem fazer o trabalho, podem perguntar, tá? Ou no AVA, né? Através do e-mail, ou então podem mandar mensagem no nosso grupo de WhatsApp. Gente, hoje eu preparei a aula de uma forma diferente porque aconteceu um caso aqui, né, na cidade de Unai, e esse caso ele teve uma repercussão no mundo jurídica muito grande, né? E eu comentei sobre o caso na aula de filosofia e deu uma discussão muito boa lá, sabe? E assim, ele não tem tanto a ver assim especificamente com direito de sucessão, direito das sucessões, né? Embora tenha uma correlação aí, tem uma correlação, né? Óbvio, porque trata diretamente, sobretudo, de direito de família, né? Mas o caso ele abre discussões muito interessantes no direito, que eu acho muito interessantes, são discussões contemporâneas, né? E que vocês, como estudantes de direito, como futuros operadores do direito, eu queria assim que a gente discutisse a questão. A questão é a seguinte: teve um caso aqui, né, que a mulher ela já tinha uma filha de 6 anos, e ela começou um novo relacionamento com uma pessoa, né? E ela engravidou dessa pessoa, foi para o hospital ganhar o filho, e quando ela estava no hospital, a filha dela foi dada como desaparecida, né, num primeiro momento. Aí, após as buscas aqui do corpo de bombeiros, usaram um cão farejador e tal, encontraram o corpo da menina jogado no rio, né? A menina foi jogada no rio. E quando encontraram o corpo da menina, eles notaram que ela havia sido violentada, né, sexualmente, e que ela havia sido muito agredida, né? Quebraram o maxilar dela, o tórax dela estava com marcas de violência também. Enfim, o policial militar, né, que comandou lá as buscas, parece que é o capitão, ele deu um depoimento falando que a menina sofreu muito antes de morrer, né? E o principal suspeito foi o padrasto, né? Então, gente, para a gente delimitar a nossa discussão aqui, porque o que acontece? Após, né, descobrirem o crime e tal, e ter como principal suspeito o padrasto, por quê que o principal suspeito é o padrasto? Não há nenhum indício, assim, prova concreta, né? Porque como a menina foi jogada no rio, não pegaram, não conseguiram coletar provas científicas, né? Por exemplo, sêmen dele, né, espermatozoide dele lá na menina, essas coisas não conseguiram captar, né, porque já havia se perdido lá com a questão dela ter sido julgada no Rio. A principal suspeita dele é isso mesmo que a Stephanie está falando aqui, recaiu sobre ele. Por quê? Primeiro que a delegada falou que ele ficou muito frio, né? No momento das buscas lá, ele não estava mostrando qualquer interesse em achar a menina, e também para ele tanto fazia quanto não ela ter sido encontrada, né? Ele não estava, tipo assim, não estava nem aí para a situação. E a segunda situação é que eles levantaram a ficha criminal dele, e ele já havia sido condenado por matar e estuprar a própria mãe. E numa das saídas temporárias dele, lá da prisão, desse crime que ele foi condenado de matar e estuprar a própria mãe,
aconteceu um crime na cidade dele lá, que foi um abuso de uma menininha de 3 anos, né? Que ele teria forçado essa menina a fazer sexo oral nele. Então, por estes motivos, por essas razões, né? Acabou que ele é o principal suspeito. Só que, né, é importante frisar aqui que não há provas concretas. Inclusive, dois clientes me procuraram aqui para se apresentarem lá na delegacia, porque eles se envolveram numa briga e estão sendo acusados de tentativa de homicídio e tal. E ontem eu estive lá na delegacia e estava demorando muito e tal, aí eu fui conversar com o delegado lá, o delegado me falou, ó, eu te peço desculpa, mas a gente está super, né, ocupado aqui com essa questão do homicídio da menina, né, porque a gente está tentando levantar provas para manter o cara preso, né. Então, assim, tá até tendo a possibilidade de soltá-lo por ausência de provas, né? E, assim, repercutiu muito aqui na cidade, até mesmo no estado, né? Porque as pessoas aqui, a cidade aqui é uma cidade de 95 mil habitantes, mas com um ar de interior mesmo, né? As pessoas aqui, todo mundo se conhece e tal, então, assim, tá todo mundo revoltado, né, com essa situação. Aí a questão é a seguinte, no âmbito jurídico, gente, surge duas discussões, né? A primeira discussão, que tem sido muito falado aqui, tá todo mundo postando no status do telefone e em rede social, essa questão de rodízio de padrasto, né? Tá falando, tem que parar essa situação de rodízio de padrasto, isso aí tá causando um dano muito grande para as nossas crianças, né? Aí eles citam outros casos, né? Aquele caso do Rio de Janeiro, aí eles colocam lá outros casos que ocorreram aí e que culminaram com a morte de crianças, né? Com a participação dos padrastos, né? Beleza. Aí a primeira situação jurídica que eu quero trazer para discussão aqui é essa, né? Essa frase, na opinião de vocês, né, é uma frase machista, né? Vocês entendem, né, que essa frase é machista? Machista no que sentido, né? Porque é uma frase que, de certa forma, está atribuindo a culpa à mãe, né? E, obviamente, né, nestes casos, né, na grande maioria, pelo menos, né, não há qualquer participação da mãe, né? Às vezes, né, o que as pessoas falam também, que às vezes a mãe pode ser negligente ali, porque às vezes a menina, né, tem alguma atitude e tal, igual. Dizem que essa menina, essa aqui de Unai, né, que aconteceu esse fato, ela não ficava muito à vontade na presença do padrasto, né? Ou seja, se ela não ficava muito à vontade, ela estaria ali dando sinais de que alguma coisa estava acontecendo, né? Por quê? Se um adulto chega perto de uma criança, né? Às vezes o adulto fica assim, brincando ali, brincadeiras inconvenientes com a criança, né? Eu falo assim, no sentido de dar tapinha, sei lá, de colocar apelido, aí a criança não gosta, né? Pode ser por esse motivo. Mas é algo que deve ser investigado, né? Primeira questão é essa, né? Que eu queria trazer aqui para a discussão da nossa aula. Vocês acham, né, gente? Eu quero que vocês participem aí, viu? Sobre essa questão de que vocês acham que isso é machismo ou não, ou a mãe realmente tem culpa, e por que, né, vocês acham que pode ser feito para evitar, né? E a segunda situação, gente, que é uma situação bem difícil também, mas que nós, né, do direito enfrentamos, né? Por quê? Obviamente, se ficar comprovado lá que foi ele e tal,
ele vai ser levado a julgamento e ele vai ter que ser defendido por um advogado, né? Aí, assim, o advogado que pegar uma defesa dele na cidade aqui, o advogado síndico da cidade, vai fazer o quê? Vai repercutir muito mal para o advogado. A gente pensa assim, né? Todo mundo, a tendência é essa. Por quê? Todo mundo vai pensar como que a pessoa teria coragem, né, de defender um monstro, né, desse, porque assim, eu não tenho filhos, né, mas assim, eu tenho sobrinhos, né, e assim, a gente não conseguiria imaginar uma situação dessa com um conhecido, com a pessoa próxima a gente, né? Acontece igual aconteceu com essa menina, né, que é uma menininha que eu nunca vi pessoalmente e tal, talvez, né, talvez eu tenha até visto, não sei, mas assim, nunca tive contato que eu me lembre pessoal com a menina, né? Acontece uma situação dessa, a gente já fica chocado, imagina como que é um parente da gente, né? Mas ele merece defesa, né? E assim, o que vocês acham? Que ele merece defesa? O advogado tem que defender mesmo? É papel do advogado? Ou vocês fariam e tal? Então, isso que eu quero trazer para a discussão. Então, quem quiser falar ou colocar no chat aí, pode ficar à vontade, tá? Sobre essas duas questões, tá? Ó, a Stephanie está falando aqui que não faria defesa, né? Mas sei que ele merece, né? E quanto à outra questão, ele tem direito, a Adélia falou aqui, né? Mas não faria. Ela completou, né, gente? Gente, é engraçado, né? Porque essa situação, olha só, para nós que somos do direito, o que acontece? Vocês sabiam que se ele não, por exemplo, né? Vamos colocar que a Cláudia, a Adélia e a Stephanie fossem advogadas aqui na cidade de Unai, né? E elas tivessem sido nomeadas como advogadas da ativa. Aí, primeiro, a Cláudia falava assim, ó, não, eu não quero defender, que ela pode falar, né? Ela tem esse direito de pegar ou não o caso. Aí ela fala, não. A Adélia falava não. A Stephanie falava não também. Vocês sabiam que isso poderia ser benéfico para ele? Por quê? Se nenhum advogado aceitar, pode ser que dê excesso de prazo, né? E aí depois ele pagaria um advogado, contrataria um pagando, porque criminalista, ele não olha o crime, né? Ele, se tiver o dinheiro, se um criminalista chegar e falar assim, ó, por exemplo, né, eu cobro 50 mil, tá? E ele falar assim, não, eu pago 50 mil, e já tiver passado aí, por exemplo, sei lá, 10 meses que ele está preso sem ter ido a julgamento, ele vai sair no excesso de prazo, né? Muito provavelmente vai entrar com habeas corpus e o habeas corpus vai poder, vai obter êxito ali no habeas corpus, né? Então, assim, essa situação deve ser observada, sim, tá? Deve ser observada, porque deve ser observada nesse sentido, porque às vezes a gente não pega o caso, né, por uma questão de tipo assim, pensando até mesmo na repercussão para nós enquanto advogados, né? Porque eu passei por uma situação dessa, né? Eu fui assessor lá em Unai, em Unai não, em Três Marias, e quando eu saí da assessoria, eu comecei a advogar lá, chegou lá um dia um pai, né, de um rapaz, e ele falou assim, olha, vocês são o último escritório de advocacia que eu estou vindo aqui, né, que eu já passei em quase todos da cidade, e ninguém quer pegar o caso do meu filho, né? Aí eu fui e falei, qual que foi o caso? Aí o filho dele estava sendo acusado de espancar, né, uma criancinha de 2 anos de idade, né? Filho da namorada, filha da namorada, menina, né? Não teve abuso sexual não, né?
mas teve agressão física, confirmada porque a menina foi parar no João 23, né? Então, quem é aqui de Minas, né, quem é de Belo Horizonte principalmente, sabe que quando alguém vai para o João 23 é porque falou assim com você, ó, fulano foi para o João 23. Aí acabou, você já pode saber que a pessoa não está numa boa situação. Né? Então, a menina foi parar lá e tal, aí acabou que nós pegamos o processo, né? A minha sócia tem, né, 2 filhos, um casal e tal, nós conversamos lá e tal. O pai falou assim, olha, eu não aprovo, né, o que meu filho fez, né? Ele convenceu a gente dessa forma, né? Ele falou, ó, eu não aprovo o que meu filho fez e tal, eu acho isso uma monstruosidade, né? Foi um absurdo, né, essa situação e tal, mas ele tem direito à defesa. Não é porque ele fez isso que eu vou deixá-lo amíngua lá na cadeia, não, né? E eu quero contratar um advogado para que ele possa ter a defesa e tal, para que ele possa falar a versão dele e tal, né? Aí acabou que a gente pegou. Só que repercutiu mal para nós, né? Lá mesmo, quando a gente ia na secretaria lá buscar esse processo e tal, os próprios servidores, né? Os próprios servidores lá na secretaria olhavam torto pra gente, né? Tipo assim, ainda mais pra mim, que eu já tinha sido assessor lá, o pessoal ficava, não, como que você... Tipo assim, com os olhares, né, não falavam, mas com os olhares você via que era mais ou menos assim, como que você pegou uma causa dessa, né? Não acredito, né, que você tenha pego uma causa dessa e tal. Mas enfim, né? Tá? Então, assim, gente, na minha opinião, como professor, eu entendo que ele tem direito de defesa, né? Por quê? O direito da defesa em que sentido, né? No sentido de, por exemplo, eu não sei, se o crime que ele cometeu, a pena máxima é de 30 anos, ele não pode tomar 40 anos, né? Se a gente pensar assim, não, um cara desse merecia cadeira elétrica ou prisão perpétua, então nós temos que mudar as nossas leis. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Ele tem que ser julgado de acordo com as leis, né? E ele tem direito a cumprir a pena dele num ambiente com o mínimo de dignidade, né? Por quê? Um cara que cometeu um crime desse, né, na própria cadeia, ele é super mal visto, né? Os próprios presos, a gente sabe que é super mal visto. E às vezes, o que acontece, né? Igual, eu já ouvi falar, eu não sei se é verdade, né? Me parece que em Goiânia, que os próprios agentes penitenciários faziam? Eles combinaram, né? Tipo assim, com os presos, falaram assim, ó, quando chegar um estuprador aqui, né, nós vamos rapar a sobrancelha dele, nós vamos dar um corte na sobrancelha dele, né? Nós vamos rapar o cabelo e vão dar um taio na sobrancelha dele, para vocês identificarem, né? Aí a gente vai julgar ele dentro da cela, no meio de vocês, né? E vocês sabendo que ele é estuprador. Nós não vamos falar, não. Mas o combinado vai ser esse. Aí, né, por exemplo, José das Couves chegava lá acusado de estupro, né? Aí dava um talho na sobrancelha do José das Couves e julgava ele dentro da cela. Aí o que acontecia? Os presos moíam ele lá, né? Abusava dele sexualmente, né? Batia, né? Fazia dele de mulher lá dentro da cela, né? Então, gente, isso é uma situação assim muito, muito, muito perigosa. Por quê? É um pré-julgamento. O cara às vezes cai ali preso provisoriamente, né? Então, vão colocar, né? A Maria Taioba, né? Tá andando lá na rua dela, tá chegando em casa tarde da noite, ela trabalha num restaurante, né?
tá chegando em casa tarde da noite, aí ela é abordada, estuprada por um cara. E a polícia pega e leva para ela no outro dia lá a foto de 3 suspeitos. Aí no nervosismo ali, ela ainda muito abalada e tal, ela pega e identifica um ali. Ela fala assim, eu acho que é o número 3, né? Aí a polícia vai, prende o número 3 provisoriamente, né? Como suspeito e leva ele lá, né? Aí vocês imaginam, chega lá o cara, o número 3, o nome dele é José das Couves. Aí chega na cadeia, né, no presídio, né, e eles fazem isso, dão um talho na sobrancelha dele e colocam ele lá para dentro da cela. Aí vão colocar, né, que ele fica lá 15 dias sendo estuprado, espancado, né, e torturado de todas as formas lá pelos presos. Beleza. Depois de 15 dias, a polícia chega lá e fala assim, nós fizemos um exame aqui, né, com o esperma que foi encontrado na Maria Taioba, não bate com esse cara que está preso, não tem nada a ver. E o cara lá falando, olha, no dia e no horário eu estava em outro lugar, né? Aí os presos não vão acreditar, porque lá dentro todo mundo é inocente. Eles vão falar assim, ele está falando mentira, né? Isso aí com os presos lá não vai adiantar. Mas aí chega lá uma prova científica, uma prova técnica e libera o cara. Aí vocês imaginam, o cara ficou lá 15 dias, né, sendo torturado, abusado e tudo, em razão de um crime que ele não cometeu. Isso pode acontecer? Claro que pode, né? É óbvio que pode, tá? Sobretudo aqui no nosso país, assim, ainda, gente, eu não sei se aqui na nossa turma tem alguém que faz estágio em advocacia aí, sobretudo na advocacia criminal. Assim, advocacia criminal é tenso, mas é tenso mesmo, né? Porque, sobretudo quando é pobre, tipo assim, não tem lei, não tem nenhuma garantia, dessas garantias que a gente conhece aí, do devido processo legal. O advogado de defesa pode fazer a tese lá mais bonita e tudo, o promotor fala uma linha lá, aí coloca, com razão, o Ministério Público, né? É sempre assim. E essa semana agora, né, antes de ontem, eu entrei com o habeas corpus semana passada, antes de ontem foi julgado o Ministério Público de segundo grau, né, a Procuradoria-Geral aqui de Minas, deu parecer favorável para a soltura do meu cliente, falou assim, realmente não encontrou nada com ele e tal, e o desembargador falou assim, tem que manter preso porque o policial fala, né? Então, assim, é coisa de requisitos da ditadura mesmo, né? O cara tem o poder da caneta sem provas nenhuma, sem ter lá nada no processo que induz aquilo ali. Ele manteve preso, né? Então, assim, é muito, muito, muito tenso mesmo, né? Então, essa a primeira situação. Eu entendo, né, gente? Eu não quero influenciar ninguém e eu torno a dizer, tá? Ninguém é obrigado a aceitar, não, tá? Porque realmente, eu falo assim, se ele não tiver dinheiro para contratar um advogado e for nomeado um advogado ativo, o advogado ativo pode negar, né? Ninguém é obrigado a pegar uma causa, não. Então, chegou lá, nomeou doutor Stephanie Oliveira, nomeada para apresentar a defesa de José das Couves, condenado por estupro seguido de morte da criança de 6 anos. Ela pode falar lá, não aceito por motivo de foro íntimo. Ela não tem nem que explicar, não, né? Só vai falar, por motivo de foro íntimo. Aí o foro íntimo da Stephanie teria que castrar ele, né? Eu penso assim. Então, assim, né? Brincadeiras à parte, mas né, é mais ou menos nesse sentido mesmo. Agora, gente, em relação a outra questão aqui, que eu vi que colocaram aqui, né? Que
quanto à frase, né, essa questão do rodízio do padrasto, que é uma frase que tem sido muito usada nesses casos, aí eu vi aqui, ó, a Adélia colocou, quanto à frase, não considero machista, acho que é dever da mãe preservar os filhos. A Bruna colocou verdade, né? E a Stephanie que colocou uma posição aqui muito interessante, né? Cadê o pai dessa criança também? Né? Cadê o pai dessa criança também? E, gente, é isso que a gente tem que começar a pensar, né, gente, enquanto sociedade aí. A gente tem que... É lógico, né, gente? Há situações, eu penso assim, né, eu nem sei se é uma questão que hoje a gente tem que tomar muito cuidado, sobretudo nós que estamos no curso de Direito, né? Mas, assim, eu penso que há situações que as mulheres desenvolvem melhor, né? Há outras situações que os homens desenvolvem melhor e nós, né, homens e mulheres, nós nos completamos, né? Eu penso assim, sabe? A minha forma de pensar. Agora, é óbvio, gente, que há muitas situações aí que a gente está enraizada na nossa sociedade que são questões realmente machistas, né? Essa colocação da Stephanie aqui. Porque a gente tende a pensar só na responsabilidade da mãe para criar o filho, né? E o pai, né? Eu tenho advogado muito aqui em questões de família, né? Aí, às vezes, chega lá ação de alimentos. Aí o pai está devendo lá 9 mil reais, por exemplo, né? Eu faço lá a planilha de débito, apresento lá e falo 9 mil reais. Aí o juiz marca uma audiência de conciliação. Aí chega lá, o juiz fala assim, não, 9 mil reais, dinheiro tá muito difícil e tal, vamos fazer um acordo aqui, aceita aí 4 mil, o cara oferece 4 mil, tô dando um exemplo, né? E são exemplos reais, tá? O homem oferece 4 mil. Aí eu falo assim, não, 4 mil e 9 mil, você tá doido? Tipo assim, não tem nem conversa, né? Você tem que pagar, tipo assim, pelo menos uns 8 mil aí. Aí o juiz intervém e fala assim, não, o dinheiro tá muito difícil, aceita os 4 mil, tá bom demais, né? Tipo assim, a mãe criou ali os filhos nos últimos, sei lá, 20 meses, né? Sem qualquer participação do pai. Ela teve que se virar para dar comida, roupa, medicamento, material escolar, né? Se for menina, ainda é pior, porque as meninas, né, gastam mais, né? Se for menina adolescente, tem assim, as roupas das meninas são mais caras, as meninas precisam de maquiagem, fazer a unha, né? Sutiã, tudo é mais... Eu sei porque as mães me falam aqui, né? Então, assim, aí chega lá, o juiz fala assim, não, aceito, por exemplo, 4 mil, né? O pai, tipo assim, ele pode pagar 4 mil, faz um desconto aí, descontão para ele aí. Então, são situações, né? Agora, nessa CPI da saúde aí, a senadora Cátia Abreu, né? Ela se exaltou lá na hora que ela foi fazer as perguntas para o ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, esqueci o nome daquele traste, eu esqueci o nome dele, Ernesto Araújo. Ela foi fazer perguntas para ele, né, e ela se exaltou, gritou, né, e tal. Aí criticaram ela, fizeram um monte de crítica, falaram que ela estava nervosa, né, e tal. Aí ela falou assim, engraçado, homem pode gritar, né? É macho. Ela usou essa expressão, né? Homem gritando é macho, é bonito. Agora, mulher se gritar tá nervosa. Então, assim, são situações, né, que a gente tem que pensar, né, gente? A gente tem que tentar mudar isso aí, né? E essa questão do rodízio do padrasto, é óbvio, né, que igual a Stephanie colocou aqui, muito bem colocado, né, gente? A gente tem que responsabilizar o pai biológico da criança. A criança não veio no mundo que eu sei aí, né, que eu creio, que eu acredito, que veio no mundo aí por ação do Espírito Santo, foi só Jesus, né?
Essa menina, ela veio no mundo através ali de uma relação, ou seja, ela tem um pai biológico, né? Então, o pai, a família do pai também tem que zelar, né? E é claro, gente, também, assim, eu acho que a nossa sociedade, ela tá caminhando aí para uma questão, sobretudo com essa questão de rede social e tal, para tipo assim, a gente vai começar a ter um relacionamento, então, por exemplo, ó, José das Couves conheceu Maria Taioba no bar, né? Eu acho que a Maria Taioba vai no banheiro e vai puxar lá na internet, né? Vai pegar com ele, ó, qual que é o seu nome? Qual que é o seu CPF? O nome do seu pai, da sua mãe. Vai pegar os dados dele lá e vai puxar lá a ficha criminal dele, né? A gente está caminhando para isso. E porque, assim, realmente a gente tá tendo que ter muito cuidado com quem a gente se relaciona. E muitas vezes, gente, né, nas nossas vidas aí, peraí que a Adélia colocou um negócio aqui. Mas nas nossas vidas aparecem cordeiros na pele de lobo, né, gente? Porque ninguém vem lá com escrito na testa, né? Tipo assim, ó, mau caráter, né? Bandido, ninguém vem com isso escrito. Às vezes você começa um relacionamento ali, conhece a pessoa e tal, na hora que você vai ver, não era aquilo ali, e a pessoa é um monstro, acontece uma coisa dessa, né? Ó, acho que todos têm direito de se relacionar com quem quiser, mas a frase menciona o rodízio de padrasto. Colocar dentro de casa, no convívio com os filhos, uma pessoa que mal conhece, acha errado. E isso realmente acontece, né? Eu morei numa cidade, né? Conheci uma família lá, a cidade chama Arcos, né? E quando eu morei lá, eu era assessor lá também de juiz, né? E eu conheci uma menina que a mãe dela fazia faxina para mim lá. Aí acabou que peguei certa amizade com a mãe, com a mãe que fazia faxina para mim, conheci a filha dela, que tinha duas filhas, moças, meninas, né? Meninas, eram menininhas, com menos de 10 anos. Uma, na época, tinha 3, 4 anos e a outra devia ter 8, né? E ela era uma menina bonita, né? E os dois pais, as filhas eram de pais diferentes, mas os dois haviam registrado as filhas e davam pensão e tudo, né? É, e ela chama Thalita. Eu falei com ela uma vez, né? Porque eu vi que ela sempre tava com um namorado diferente. Ela começava a namorar, tipo assim, ficava com o cara no final de semana, no outro, o cara já tava frequentando a casa dela e tal. Um dia eu falei com ela, falei, Thalita, ó, eu não tenho nada a ver com a sua vida e tal, mas cuidado com quem que você põe na sua casa. Você tem duas filhas e tal, não sei o que, né? Ela foi e falou comigo. Ela falou, não, eu sempre tô conversando com as minhas filhas, tá falando com elas, né? Pra, tipo assim, se acontecer qualquer coisa de anormal e tal, pra elas me contarem, né? E assim, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que ter esse tipo de diálogo. Eu acho que isso se resolve por intermédio de diálogo, né? Porque igual foi muito criticada aí essa questão da educação sexual, né? Porque todo mundo levou essa questão para um lado que as crianças iam aprender questões ali correlatas a sexo. E parece que é demonstrado, né? Isso aí, gente, daria até um ótimo TCC, né? Quem tá sem ideia de TCC aí, né? Porque parece que foi cientificamente demonstrado que as crianças que têm conhecimento do corpo, né? Tipo assim, ó, que sabe ali dos órgãos sexuais e tal, e ensinado na escola que ali quem pode mexer é só a própria pessoa ou a mamãe e o papai, né? Alguma coisa nesse sentido. Ninguém estranho, né?
que não seja assim, desse ciclo familiar, pode eventualmente mexer ali ou fazer qualquer coisa no sentido, a criança sabendo disso, ela tende a comentar com um adulto de confiança dela quando isso acontece, né? Então, a Maria Taioba e o José das Couves têm um filhinho lá, o Taiobinha, né? Aí, o Taiobinha foi para a escola, o professor tirou lá a roupa dele e apertou a bundinha dele lá. Aí ele vai chegar e vai falar com o pai, ó, meu professor mexeu aqui, o senhor falou comigo que aqui ninguém pode mexer, né? Por exemplo, há estudos nesse sentido, tá, gente? Então, assim, eu não sei, eu não aprofundei não, mas eu já li sobre isso, tá? Então, eu acho que uma saída... Por quê, gente? A gente tem que... Nós estamos aqui numa discussão, né? Uma discussão jurídica e por isso que eu estou falando que é uma boa ideia para TCC, né? Por quê? Como que são as decisões, as discussões jurídicas, né, gente? As discussões jurídicas são em que sentido? A gente vai colocar os fatos, né? Vai colocar o que há de enquadramento legal para aqueles fatos, né? Se há enquadramento legal, quais são os enquadramentos legais, né? Se não há, aí a gente vai sugerir qual que é, né? E se há, a gente vai falar se aquele enquadramento legal é adequado ou não e qual que seria a solução para estarmos evitando isso, né? Então, é um trabalho científico, jurídico, ele passa por essa situação aqui que a gente está falando, né? Que eu estou colocando aqui, né? A gente tem que colocar os fatos, né? Fazer uma análise jurídica dos fatos, né? Ah, não tem enquadramento legal para esses fatos. Então, a gente vai procurar dar enquadramento legal, vai fazer sugestões ali para ver qual que seria a solução, né? Então, nesse caso, eu particularmente acho, né? Porque também uma outra situação, eu queria deixar claro, né? Tipo assim, eu gosto de trazer esses assuntos polêmicos, né? Trazer as opiniões, as perspectivas sobre a questão, né? Eu dou a minha opinião, não fico em cima do muro, mas assim, eu também acho, eu acho não, né? Isso eu tenho certeza, a minha opinião não é a opinião que deve prevalecer, não, né? Eu acho assim, que cabe ao aluno construir a sua própria opinião. Mas o que eu peço sempre aos alunos é que as opiniões sejam fundamentadas juridicamente. Então, eu acho o seguinte, nessa questão a gente deve, né, precisa a começar a discutir uma questão de educação para as nossas crianças, né, no sentido de uma educação que desenvolva nelas, né, uma autodefesa, né? Então, assim, quando ocorrer determinadas situações, que a criança tenha, né, a capacidade de identificar que aquela situação é uma situação anormal, né, e, consequentemente, ela possa ter uma reação ali, né? Por quê? Tipo assim, isso aí, gente, o que acontece? 95% dos casos que a gente ouve falar, situações que envolvem abuso de criança, geralmente o agressor ele faz ameaças, né? Ele fala, ó, se você comentar eu vou matar sua mãe, eu vou matar seu pai. Aí a criança fica com medo, né? Vou te matar. Então, assim, tem que falar, ó, isso são ameaças, sei lá, né? Isso aí quem vai saber é o educador infantil ali, como abordar esse assunto, né? Eu lembro, gente, eu falo por mim, né? Eu estudei em escola particular, né? Quando eu estava na quinta série, nós tivemos lá um ciclo de palestra com uma psicóloga sexual, né? Especialista em sexualidade. Isso aí mudou totalmente a visão da nossa turma lá em relação à sexualidade, né? Que na quinta série na minha época tinha aquelas bobeiras, não,
era um monte de bobeira. Tipo assim, eu lembro direitinho que depois que começaram essas aulas, uma vez por semana nós nos reuníamos em ciclo na sala, a psicóloga ficava no meio e ela colocava temas ali e abria para perguntas para todo mundo, né? Para tirarem as dúvidas e tal. Então, assim, e ela abordava de uma forma assim, muito didática, porque ela era preparada para aquela situação, né? E assim, aí por fim, a gente começou a ficar à vontade para fazer perguntas, para tirar dúvidas e tal. E aí, tipo assim, alguém fazia uma pergunta, se a turma ria, ela repreendia, né? Ela falava assim, não é para rir, a pergunta dele é interessante e tal, vou responder. Aí, tipo assim, depois quem ia fazer uma pergunta já ficava mais à vontade para perguntar, as outras pessoas não riam, então foi indo que as discussões foram se aprofundando e tal, e foi muito bom, né, para a turma. Foi um projeto que na época assim teve uma repercussão muito boa na escola, né? E ajudou a gente demais, enquanto ser humano mesmo, ajudou demais, né? Então assim, eu acho que a gente tem que, nós enquanto sociedade, nós temos que discutir isso, né? Agora, essa questão também de começar um relacionamento, quem tem filho, né? Seja homem também, porque o caso do Nardoni, né? Que foi um caso muito famoso, não sei se vocês estão lembrando aqui, né? O Nardoni é o sobrenome, o primeiro nome dele eu esqueci. Foi a mulher, né? A Jatobá, eu lembro do nome dela. Heloísa Jatobá, me parece, né? Que ela que incentivou lá o Alexandre Nardoni, né? Foi a mulher dele, foi a madrasta da criança que, tipo assim, colocou pilha no pai lá para fazer aquilo com a filha dele, né? E acabaram matando a menina lá. Então, assim, foi uma situação inversa dessa que a gente está vendo aqui, né? A mulher contribuiu ali para a morte da enteada, né? Então, por uma questão de ciúmes, obviamente, né? Então nós temos que ter cuidado. E não é só isso, né, gente? Aí entra uma outra questão, que nós também, a gente tem que estar preparado, temos que trabalhar desde os nossos da pré-escola, uma questão que se chama inteligência emocional, né? Eu falo isso, eu venho falando isso, sobretudo para nós que somos do curso de Direito, né? A importância da inteligência emocional. Porque, gente, o que acontece? No nosso dia a dia, a gente vai se deparar com situações que, assim, são absurdas, né? Da perspectiva jurídica, a gente vai ter decisões aí, às vezes vai ter decisões em processo nosso, que vocês vão falar assim, gente, isso é tudo contrário àquilo que eu aprendi no direito. E tem várias decisões assim. Então, a gente tem que estar emocionalmente preparado para aquilo ali. Às vezes você vai cobrar do cliente ali, por exemplo, R$5.000 para fazer um processo, que na verdade era R$10.000. Você vai fazer tudo ali naquele processo, vai fazer tudo direitinho e tal, e o cliente vai falar mal de você, vai te implicar com você, vai encher o saco. Então, isso tudo passa por uma questão de inteligência emocional, de você estar preparado para essas situações, né? Eu falo assim, ó, parece assim, aí vocês devem pensar assim, não, o professor está preparado, é um cara emocionalmente preparado. Não, né? Essas questões emocionais são questões que devem ser treinadas, trabalhadas, né, ao longo da vida. A gente tem altos e baixos, né? Às vezes a gente está bem. Agora, obviamente, né, que é uma questão que, se você treinar e se você enfrentar realmente, né, com o passar do tempo, você vai ficando bem melhor, né? Então, assim, antes de ontem mesmo, quando eu recebi a notícia lá
da denegação do habeas corpus, né? Depois de ter visto lá o parecer favorável do Ministério Público e tal, eu tinha convicção, né, que é mais do que certeza que meu cliente ia para a rua. Quando eu vi que foi denegado o habeas corpus, eu falei assim, gente, é um verdadeiro absurdo, né? Mas fiquei emocionalmente abalado, né? Mas assim, aí você vai trabalhando na cabeça, você pensa, nossa senhora, meu Deus, misericórdia e tal. Aí você vai pensando, faz parte do jogo, agora eu tenho outro, qual que é o recurso cabível, vou recorrer e tal. Aí você vai abrindo a cabeça e tal e vai se preparando. Mas eu tô falando essa questão de estar emocionalmente preparado para quê? Porque, olha só, vamos colocar, eu conheço aqui a Bruna Branquinho, né? Tô falando a Bruna Branquinho aqui, que é a que tá no meio aqui. Aí a Bruna tem uma filha lá de 5 anos. Eu começo a namorar a Bruna, né? E ela tem um filho e tal. E um dia sai eu, a Bruna e a filha dela, né? E a menina, vamos supor, a gente vai tomar um sorvete. Aí a menina pega o sorvete, a menina tem 6 anos e derrama o sorvete na blusa. Eu pego e dou um escândalo lá, xingo a menina, né? Falo o nome feio e tal, pego a menina pelo braço, quer dizer, faço, tipo assim, eu tenho uma atitude ali completamente incompatível para aquela situação. Quer dizer, qual que seria o correto, né, no meu entender, da relação da Bruna? Nunca mais eu vou sair com esse cara, vou encontrar com esse cara. Por quê? Né, é um cara desequilibrado, não tem negócio. Agora, às vezes as pessoas pensam assim, foi uma atitude dele ali e tal. Por quê? Se é alguém que está emocionalmente preparado e tal, vai conseguir enxergar essa situação que eu acabei de narrar de forma racional, né? E não emocional. Porque às vezes, na emoção, eu gosto dele e tal. Se eu gosto dele, ele pode fazer o que quiser, né? Não é bem assim, tá? Então é isso, gente. Se alguém quer fazer mais alguma colocação sobre esses casos, quer colocar, quer fazer algum comentário? Vocês concordam com essa questão da educação aí para as crianças? Vocês acham que deve ter ou não? O que é que vocês acham sobre isso aí? Stephanie falou concorda. Alguém discorda, gente? Quem discordar pode falar também, tá, gente? Pode ficar à vontade. Dentro de casa, sim, eu acho que é fundamental, né? Porque a gente deve conversar isso com os nossos filhos, sim. Bom, então tá, gente. Então, beleza. Foi uma aula assim, né? Igual eu falei, eu preparei para a gente discutir este caso, para vocês pensarem sobre isso, tá? E na nossa próxima aula a gente vai fazer a correção do trabalho, tá? A gente vai discutir sobre o trabalho, vocês já vão ter entregue o trabalho. Aí nós vamos discutir sobre o trabalho, nós vamos fazer a correção também com participação de vocês, tá? E assim, a próxima prova, eu estou pensando em dar questões abertas mesmo, de análise de casos concretos, tá? Para vocês analisarem. Então, na próxima aula é muito importante que todos estejam presentes, né? Para vocês enxergarem lá como que eu quero que vocês respondam as questões abertas, tá? Ô, Bruno, ainda não, tá? Me parece que sim, me parece que a Senec, ela estipula a data a semana, né, das avaliações. Aí, né, primeira semana de julho, exatamente. Se não houver erro, né, se não houver mudança, assim, aí eu aviso. Agora, se houver mudança, eu falo, tá bom? Então, gente, bom final de semana, ótima sexta-feira para todos aí. Fiquem com Deus, viu? Muito obrigado pela participação de todos.